Fala galerinha, beleza? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso curso. Hoje é uma aula muito especial porque nós temos matéria nova, potenciação. Galerinha, que alegria em poder preparar e dar essa aula para vocês. Olha, vou te falar, demorou para preparar, mas eu fiz de tudo para que ela ficasse bela em todos os sentidos. Além dos slides também aqui com a fala, eu quero que seja uma aula muito bacana para vocês, porque é um conteúdo que geralmente se vê realmente só no sexto ano, né? A maioria dos currículos das escolas e também os meus currículos, né? O meu currículo pessoal traz esse conteúdo para vocês do sexto ano, tá bom? Potenciação. Esse é o conteúdo, sem avisos, inclusive, já vamos começar. Galerinha, para você entender o nome potenciação, eu vou te fazer uma sugestão de leitura. Vou deixar o link aqui na descrição dessa aula. Tem uma parte aqui embaixo do vídeo, vou deixar um link aqui para você descobrir a história da é uma história, uma lenda na verdade, né? A lenda da criação do xadrez. Clica nesse link, perca, entre aspas, um tempinho com a sua mãe, inclusive, de preferência, para poder ler essa história. É muito interessante. E aí, o resultado impressionante que você vai ver nessa história vai fazer você entender o porquê desse nome, potenciação. Aqui comigo eu vou ilustrar com uma história também, mas uma história bem menor do que a que você vai ler. Vamos supor a seguinte situação. Temos uma população inicial de 3 bactérias. A cada hora que passa, cada uma dessas bactérias se dividem em 3. Quantas bactérias teremos após 2 horas? Pessoal, totalmente fictício aqui o nosso problema, até porque geralmente as bactérias só fazem se duplicar, né? Mas assim, só para você entender a ideia. E temos então aqui uma representação dessas 3 bactérias. Olha o desenho. Uma de cada cor aí para você visualizar melhor. Então essa é a nossa hora inicial. Passada 1 hora, o que vai acontecer? A bactéria azulzinha vai virar 3, a laranja vai virar 3 e a verde também vai virar 3. 3 mais 3 mais 3 é 3 vezes 3. Isso dá o quê? 9 bactérias. Então, após 1 hora, nós temos 6 bactérias? Não, nós temos 9. Cada uma triplicou. 3 bactérias vezes 3, porque cada uma triplicou, 9 bactérias. Agora a mesma coisa, mas veja, essa vai triplicar, essa vai triplicar, essa vai triplicar. 3 mais 3 mais 3 vai dar 9. Se esse conjunto aqui já tem 9, então é 9 mais 9 mais 9, porque aqui vai ser a mesma coisa também, porque cada uma vai triplicar. 9 mais 9 mais 9 é 3 vezes 9, ou 9 vezes 3, que no caso é 27. Ah, professor, entendi. Então, 9 vezes 3, porque eu estou somando 9 3 vezes. Mas também pode ser 3 vezes 3 vezes 3, já que 9 é 3 vezes 3? Sim. Então, eu tinha 3, passou 1 hora. 3 vezes 3, passou 2 horas. 3 vezes 3 vezes 3. 27 bactérias. Deu para você perceber que após 1 hora, de 3 foi para 9, e após mais 1 hora, de 9 foi para 27, você percebeu que aumentou no mesmo intervalo de tempo muito mais? E se passasse mais 1 hora, essas 27 bactérias virariam quantas bactérias? Muito bem, quem respondeu 81. É só fazer 27 vezes 3. Muito bem. E perceba que aumentou muito mais no mesmo intervalo de tempo. Vocês estão começando a entender o nome da propriedade, ó, da operação? Potenciação. Vamos lá então, galerinha. Antes de explicar a ideia de potenciação, eu quero que você relembre a principal ideia de multiplicação. É parecido os conceitos e eu sempre gosto de fazer a comparação. Mas, por favor, não confunda, tá? Ainda não é a definição de potenciação. A ideia principal de multiplicação é soma de parcelas iguais, soma de números iguais. Por exemplo, 7 mais 7 mais 7 é uma multiplicação, vira 3 vezes 7. A ideia de potenciação é muito parecida, só que ao invés de ser soma de parcelas iguais, é multiplicação de fatores iguais. Vamos trocar parcelas e fatores por pura e simplesmente números? Multiplicação.
soma de números iguais, potenciação, multiplicação de números iguais. Enquanto a multiplicação é uma soma, a potenciação é uma multiplicação. Deu para você entender a semelhança que tem, porém a diferença é muito mais potente a operação de potenciação, porque ela vem imediatamente ligada com multiplicação. Multiplicação, soma de parcelas iguais, potenciação, multiplicação de fatores iguais. Exemplos. 7 vezes 7 vezes 7 é uma potenciação. Nós temos multiplicação de fatores iguais. Outro exemplo. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é uma potenciação, multiplicação de fatores iguais. Outro exemplo. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é uma potenciação, pessoal. Multiplicação de fatores iguais. E para você que está pensando que 7 vezes 7 vezes 7 tem o mesmo resultado que 3 vezes 7, olha a diferença, pessoal. 7 vezes 7 é 49. Só isso já é maior do que 3 vezes 7. 3 vezes 7 é 21. Mas eu ainda tenho outro fator 7 para multiplicar. Se você multiplicar 7 vezes 7, que dá 49, e 49 vezes 7, isso vai dar 343. É muito maior. Mas a ideia aqui agora não é necessariamente ensinar a calcular potências. É mostrar para vocês a forma inicial como a gente escreve isso. Esse número que está sendo multiplicado, e várias vezes, nesse caso aqui ele está sendo multiplicado 3 vezes, ele fica embaixo na escrita, a escrita normal, e a quantidade de fatores iguais que estão sendo multiplicados fica com escrita um pouquinho menor acima da linha normal, que a gente chama de sobrescrito. Então fica assim, ó. Temos um número que está sendo multiplicado, no caso, 3 vezes embaixo, e olha o 3 escrito um pouco acima e menor, pessoal. Muito cuidado nessa escrita, tá? Então, o 7 acompanha o tamanho normal, o 3 não. Ele é um pouquinho menor e escrito acima, sobrescrito. Já o 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, o 3 fica embaixo e a quantidade de 3 fica em cima. Então, fica 3 embaixo, 4 em cima, com escrita menor. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2, são 6 fatores 2. O 2 fica embaixo e a quantidade de fatores fica em cima. Tá, professor, e como é que a gente dá nome aí para esses termos dessa nova operação? Muito simples, pessoal. Esse número que fica embaixo é chamado de base. Faz todo sentido, né? A base é aquilo que dá o suporte para aquilo que está em cima. Quem está em cima é o expoente, que está relacionado com o nome da operação, potência, não é? Expoente. O resultado dessa operação, da potenciação, é chamado de potência. Só que aqui tem um detalhe, né? O conjunto de base junto com o expoente também pode ser chamado de potência, né? Tem duas formas de você representar uma potência: resolvendo e sem resolver. 5 embaixo e 3 em cima é uma potência, e 125 também, que é o resultado dessa potência. Grave bem esses nomes porque são muito importantes. Nós vamos utilizar demais em propriedades futuramente. Base, expoente e potência. Como que a gente lê uma potência? Pessoal, muito simples aqui, ó. Fiz uma regrinha onde o que está de azul e vermelho é alterável, né? Vai ser sempre alterado dependendo dos números que estiver formando essa potência. Já o que está de preto nunca vai mudar, tá? Exceto a preposição aqui, ó, o artigo com a preposição aqui, ele vai mudar um pouquinho em alguns casos, mas a estrutura é sempre a mesma, elevado e potência. Isso que sai de preto não muda. A gente vai ler a base na forma cardinal, a leitura de contagem mesmo, e o expoente a gente vai ler na forma ordinal. Então é base, cardinal, elevado a expoente ordinal, mais a palavra potência. Esse a aqui, pessoal, é uma crase, tá? Da nossa gramática, é o artigo mais a preposição. Se fosse a próxima palavra masculina, seria ao. Nós vamos ter o caso em que nós vamos ler elevado ao, tá? Mas nesse caso que potência é uma palavra feminina, aí fica craseado. É a mais a.
Exemplos. 3 embaixo, 2 em cima. A base a gente lê como cardinal. 3. Olha o elevado a. Elevado a não muda. Ficou aqui. 3 elevado a segunda potência. Opa, peraí. O expoente eu vou ler como ordinal. Segunda potência. Viu que a palavra potência não mudou? Então, de novo. 3 elevado à segunda potência. Mais um exemplo. 2 cardinal elevado à terceira ordinal potência. Obviamente, você não precisa ler cardinal e ordinal, tá, pessoal? Isso aqui é só para indicar o tipo de leitura. Mais um exemplo. 7 elevado à quarta potência. Mais um exemplo. 1 elevado à quinta potência. Ah, professor, e se o expoente fosse 6? 10 elevado à sexta potência. Se fosse 7, o expoente, 2 elevado à sétima potência. E assim, infinitamente. Infinitamente não, tanto de vezes que for necessário. Agora, temos duas leituras especiais, que é com o expoente 2 e com o expoente 3. Como é que é a leitura com o expoente 2? Nós temos a possibilidade de ler como 9 elevado ao quadrado, pessoal. E presta bastante atenção, porque essa leitura é muito mais utilizada do que a segunda potência. As duas são válidas, obviamente, mas essa é mais queridinha dos professores e dos livros. Mas por que é elevado ao quadrado, professor? Por que esse nome? Mesmo que vocês ainda não tenham estudado, é porque isso aqui está relacionado com a área de um quadrado, tá, pessoal? Para calcular a área de um quadrado, eu faço lado vezes lado. 9 vezes 9, nesse caso, é a multiplicação de dois fatores iguais. 9 vezes 9 é a mesma coisa de 9 elevado à segunda potência, porque eu tenho dois fatores 9. 9 vezes 9, 9 elevado ao quadrado, porque é exatamente essa área aqui que está sendo calculada. Por isso, expoente 2 elevado ao quadrado. Muitos alunos confundem porque o quadrado tem 4 lados e leem o expoente 4 como sendo ao quadrado. Não, 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 não. Não tem nada a ver com a quantidade de lados, tem a ver com a área, tá bom? Expoente 3 é elevado ao cubo. 7 embaixo, 3 em cima é 7 elevado ao cubo. Por quê, professor? Mesma ideia do quadrado, mas para volume, 3 dimensões. Se você tem um cubo cujo lado mede 7 centímetros, o volume dele, calculado, é 7 vezes 7 vezes 7. Independente, nem olha para o resultado, é só para você entender que 7 vezes 7 vezes 7 é a base 7 e o expoente 3. É o produto de 3 fatores 7, tá, pessoal? Então, aqui entrou exatamente o que eu tinha falado para vocês, ó. Preposição mais artigo, mas agora ficou a-o. A mais o, ao. Então, 9 elevado ao quadrado, expoente 2. 7 elevado ao cubo, expoente 3. As duas nomenclaturas são muito mais utilizadas do que as outras, tá bom? Agora vamos lá. Como é que resolve potência? Principal parte da aula, presta bastante atenção. Tenho 6 elevado ao quadrado. 6 elevado à segunda potência. Isso é 6 vezes 2? Não mesmo, né, pessoal? Nada a ver. A forma de escrever, inclusive, é diferente. Então, a minha primeira alerta aqui para você é: não confunda 6 elevado ao quadrado com 6 vezes 2. Totalmente diferente, pessoal. 6 elevado ao quadrado, presta atenção, é o produto de dois fatores 6. Não é o produto de 2 por 6. Totalmente diferente. É o produto de dois fatores 6. Ou seja, isso é 6 vezes 6. Qual é o resultado de 6 vezes 6? Tabuada, não é? 6 vezes 6 é 36. Mas mais importante do que isso, veja a diferença de 6 elevado ao quadrado para 6 vezes 2. Isso aqui dá 12, mas se fosse ser desenvolvido, seria 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito diferente, né, pessoal? Além do resultado ser diferente, a maneira de resolver é totalmente diferente também. Você vai confundir? Diz para mim nos comentários. Não vou confundir, professor. Outro exemplo. 3 elevado à quarta potência. Como que eu resolvo?
3 elevado à quarta potência não é 3 vezes 4, não vai dar 12. É o produto de 4 fatores 3. Eu repito a base, o tanto de vezes que mando o expoente e multiplico. De novo, eu repito a base, o tanto de vezes que mando o expoente e depois multiplico. 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é a conta que eu tenho que fazer. Independente de ficar preocupado se dá conta de chegar no resultado ou não, eu quero nesse momento que você foque nisso daqui. 3 elevado à quarta potência não é 3 vezes 4, é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Maneiras diferentes de resolver, resultados diferentes. Vocês vão cansar de me ouvir falar isso aqui nessa aula. Eu vou repetir isso até que sua cabeça exploda de tantas vezes, porque eu não quero ver esse erro acontecendo. Agora, preocupando com a resolução em si, duas formas eu vou te passar para resolver essa expressão, tá? Primeira delas, da esquerda para a direita, como se fosse uma expressão normal, vamos resolver o 3 vezes 3 primeiro, que no caso dá 9. Agora resolvo 9 vezes 3, que no caso dá 27. Agora resolvo 27 vezes 3, que no caso dá 81. Então, 3 elevado à quarta potência, 81. Resolvemos aqui, repetimos esses dois 3. Resolvemos aqui, repetimos esse 3. Resolvemos aqui, chegamos na resposta final, que é 81. 3 vezes 4 daria 12. Olha a diferença. Outra forma de você resolver seria assim, ó. Você pode resolver no mesmo passo esse 3 vezes 3 e esse aqui também, ó. Veja lá. Esse 9 é o resultado dessa multiplicação, tá de mesma cor aí, inclusive, e esse 9 é o resultado dessa multiplicação de azul. Veja bem que você reduziu a quantidade de passos, porque 9 vezes 9 ficou fácil, 81. Mas será que é sempre mais fácil resolver assim? De 2 em 2, num mesmo passo? Ou fazer passo a passo, a primeira multiplicação, depois a próxima, depois a próxima, depois a próxima? Vamos comparar? 2 elevado à sétima potência. O que é isso? 2 vezes 7? Não! Isso é o produto de 7 fatores 2. Repito a base, o tanto de vezes que mando o expoente e multiplico. 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2. Multiplicando com tranquilidade, os dois primeiros 2 vão dar 4, tá de vermelho aí para você ver. Os próximos, 4 vezes 2 dá 8, ficou de vermelho, viu que eu preparei bem a aula? Tá top, né? Agora, mais um, 8 vezes 2, 16, 16 vezes 2, 32, 32 vezes 2, 64, 64 vezes 2, 128. Então, 2 elevado à sétima potência dá 128. Quem falou 14? Quem pensou 14? Por que 2 vezes 7? Não, você não vai cometer esse erro. Veja que resolvemos essa expressão em vários passos, né, pessoal? Mas veja, compare agora se eu for resolver de 2 em 2 várias vezes no mesmo passo. Olha só. Destaquei aí para você de vermelho, de azul e de verde. Olha só, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 2, 4, 1, 2 ficou sozinho, repeti. Agora eu vou resolver 4 vezes 4 e 4 vezes 2. 4 vezes 4 dá 16, 4 vezes 2 dá 8. 16 vezes 8 ficou já uma multiplicação um pouco grande. Dá para fazer mentalmente, mas eu só quero que você compare que, dessa forma, eu sempre estava multiplicando por 2. E multiplicar por 2 é relativamente fácil. Aqui, eu não multipliquei sempre por 2. Na primeira, já foi 4 vezes 4, já aumentou um pouquinho. Na segunda, não tinha mais nenhum 2 para multiplicar, ficou 16 vezes 8. Deu para você entender que cada um dos modos tem suas vantagens e desvantagens? Essa daqui você resolve em mais passos, desvantagem, mas as contas são mais fáceis para fazer mentalmente. Nesse caso aqui, você resolve em menos passos, porém, você vai ter contas um pouco maiores para serem resolvidas. Professor, qual é o jeito correto? Quem vai dizer é você, tá bom? Você que prefere, você que escolhe qual é a melhor forma de resolver. O interessante é que 16 vezes 8 continua sendo 128 e, claro, daria para fazer de cabeça. Se fossem outros exemplos, você ia ver diferença. Professor, eu posso ir fazendo mentalmente de 2 em 2, sem anotar o cálculo? Pode, mas por enquanto, vamos treinar
a definição mesmo, fazer passo a passo bonitinho, até que você domine realmente o que é potenciação. Então, na resolução dos exercícios, faça um dos dois modos. Não faça tudo na cabeça e anote só o resultado final, tá? Pra gente treinar e ficar afiado nisso daqui. Eu não falei que eu vou ficar lembrando de vocês a aula inteira pra vocês não errar isso aqui? Eu tô falando, só. Cuidado! O que é 2 vezes 5, pessoal? Ah, 2 vezes 5, professor, é 5 mais 5, dá 10. Excelente. E o que é 2 elevado a 5? Elevado à quinta potência, que inclusive dá resultados maiores. 2 elevado à quinta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso vai dar 32, tá, pessoal? Eu não fiz passo a passo aqui só para você entender a diferença entre 2 vezes 5 e 2 elevado a 5. Agora a diferença entre 5 vezes 2 e 5 ao quadrado. 5 vezes 2 é o 2 somado 5 vezes, que vai dar 10, da mesma forma que deu aqui. Já o 5 ao quadrado é 5 vezes 5, é o produto de 2 fatores 5. Repito a base o tanto de vezes que mando o expoente e multiplico. 5 vezes 5, 25. Tudo diferente. Maneira de resolver diferente, resultados diferentes. Então, sim, muito cuidado. Pode acontecer de dar resultados iguais, professor? Até que pode. Por exemplo, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, que dá 4. E 2 vezes 2 também dá 4. Mas assim, tem um passo a mais aqui no 2 ao quadrado, que é resolver 2 vezes 2, que dá 4. Tem outro caso também, por exemplo, 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 16. Agora, 4 elevado ao quadrado também dá 16, porque é 4 vezes 4. Mas assim, são situações totalmente diferentes, não é? 2 elevado à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 elevado ao quadrado é 4 vezes 4, tá bom? Muito cuidado. Agora, para terminar a aula, galerinha, olha o raciocínio que eu vou construir aqui com vocês. Presta atenção. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quinta potência. Isso dá 32. Dá 32 por quê? Porque 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8, 8 vezes 2 dá 16, 16 vezes 2 dá 32, tá bom? Se eu fosse resolver tudinho, 32. Agora, quanto que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2? 2 elevado à quarta, isso dá 16. Você concorda comigo que é 2 a menos do que o 2 elevado à quinta? E você concorda comigo que o fato de ser 2 a menos, eu poderia simplesmente obter o 2 elevado à quarta dividindo 32 por 2? Então tá bom, 32 dividido por 2 é 16. Pega essa ideia. 2 elevado ao cubo, 16 dividido por 2, mesma ideia. Ah, deixa eu conferir. 2 vezes 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Mesma coisa. Próximo. 8 dividido por 2 dá 4, então assim eu obtenho 2 ao quadrado. Agora é que vem o primeiro caso especial. 2 elevado a 1, que é só um fator 2, dá quanto, pessoal? É simples, é só pegar o 4 e dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. Ah, mas isso era óbvio, é só um fator 2? Sim, mas eu quero que você tenha uma noção do porquê disso, não é? Então, 2 elevado a 1 deu o próprio 2. E o próximo caso especial, que é 2 elevado a 0, continua na mesma ideia, pessoal. 2 elevado a 0 é 2 dividido por 2. E esse é mais importante ainda, tá? 2 dividido por 2 dá 1. Então, através de um exemplo, a gente chegou à conclusão de que 2 elevado a 0 dá 1. Vamos ver mais um exemplo para ver se realmente bate com a ideia e a gente consiga comparar, tá? 3 elevado à quinta, pode fazer a continha aí, dá 243. 3 elevado à quarta é 3 a menos. Então é pegar o 243 e dividir por 3. 243 dividido por 3 dá 81. 81 dividido por 3 dá 27, pode conferir. 27 dividido por 3 vai dar 9, e essa é tabuada. Agora, quanto que é 3 elevado à primeira potência? É 9 dividido por 3. 9 dividido por 3, 3. Quanto que é 3 elevado a 0? É 3 dividido por 3. Dá 1. Ah, mas espera aí, que interessante.
2 elevado a 1 deu 2. 3 elevado a 1 deu 3. Eu tenho a impressão de que 4 elevado a 1 vai dar 4. E de que 5 elevado a 1 vai dar 5. E de que 6 elevado a 1 vai dar 6. E de que 7 elevado a 1 vai dar 7. Isso não é uma demonstração matematicamente aceitável, mas assim, para sexto ano eu acho a maneira mais didática de explicar para vocês que sim, isso vai valer para todos os números. Qualquer número elevado a 1 vai ser realmente igual a ele mesmo. E agora, 2 elevado a 0 deu 1. 3 elevado a 0 também deu 1. Eu tenho a impressão de que 4 elevado a 0 também vai dar 1. 5 elevado a 0 também vai dar 1. 6 elevado a 0 também vai dar 1. E de fato isso acontece, tá? Também não é uma demonstração matematicamente aceitável, mas aqui para sexto ano é o melhor a se explicar, pessoal. Mas eu quero que você volte para como que a gente realmente obteve esse 1. No 2 elevado a 0, o 1 foi 2 dividido por 2, que deu 1. No 3 elevado a 0, foi 3 dividido por 3. Muito mais do que gravar que é 1, eu quero que você grave essa divisão. O que o número elevado a 0 indica? Indica a divisão desse número por ele mesmo. Então, um exemplo mais distante lá, 17 elevado a 0. O que indica? Indica 17 dividido por 17. Por isso que dá 1. Se você fizesse isso para o 17, você ia confirmar isso. Ah, e 59 elevado a 0? É 59 dividido por 59. Para não ficar em cima de mim, eu estou olhando ali no computador. Isso dá 1 também. Então, pessoal, mais do que gravar que todo número elevado a 0 é 1, grave, entenda, primeiro entenda, depois grave. Entenda que um número elevado a 0 é ele dividido por ele mesmo. E todo número dividido por si mesmo é 1. A gente tem alguma exceção, mas o principal é isso. Todo número elevado a 0 é 1, porque indica a divisão desse número por ele mesmo. Agora é o momento de tome nota, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo, e todo número elevado a 0 tem uma exceção, e depois a gente discute isso, que é o 0. Todo número elevado a 0, com exceção do 0, é igual a 1, porque indica a divisão desse número por ele mesmo, tá? Coloquei até a justificativa aí para você. Agora pensa aí um pouquinho. Se a base for 1, qual vai ser o resultado? Pensou? Vamos fazer alguns exemplos bobos aqui. 1 elevado à quinta potência, isso é 1 vezes 5? Jamais. Repete a base o tanto de vezes que manda o expoente e multiplica. Então isso é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Isso vai dar 1. Aí, se for 1 elevado a 7, vai mudar alguma coisa, pessoal? Vai mudar nada de resultado, né? Muda a resolução, muda a quantidade de fatores, mas o resultado permanece o mesmo. Você concorda comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, foi 1 a mais. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1. Então, isso também vai se repetir, pessoal. Se a base for 1, pode ter certeza. 1 elevado a qualquer número vai sempre resultar em 1. Essa é a nossa conclusão. Se a base for 1, o resultado vai ser 1, tá bom? Independente do expoente, inclusive se ele for 0. Agora, e se a base for 0? Pessoal, se a base for 0, mesma coisa. Independente de qual seja o expoente, 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, eu estou repetindo a base o tanto de vezes que manda o expoente. 0 vezes 0, 0 vezes 0, 0, 0, 0. 0. Final aqui vai dar 0, tá? Então, se a base for 0, o resultado vai ser quanto? Vai ser 0, né, pessoal? Só que aí a gente tem a exceção de 0 elevado a 0, tá, pessoal? Então, 0 elevado a qualquer número diferente de 0 é igual a 0. E muito cuidado nesses 4 casos especiais, porque, veja, nesses 2 casos aqui, o expoente é 1 e o expoente é 0. Nesses outros 2 casos, a base é 1 e a base é 0. Então, 4 casos, melhor dizendo, totalmente diferentes. Expoentes 1 e 0, bases 1 e 0, tá bom? Entenda-os bem, diferencie-os melhor ainda, principalmente na hora de fazer os exercícios.
E aí, galerinha, gostou da matéria nova? Gostou do conteúdo novo? Diga aí nos comentários, entendeu bem? Também deixa aí nos comentários. E não deixe de ler a historinha da lenda do xadrez, tá? É muito interessante para você ver a potência da operação de potenciação, tá? E depois você me conta aqui como é que foi a experiência, tá bom? Muito obrigado por assistir a mais essa aula, eu espero ver você nas nossas próximas.